Canal 14 tem por objetivo promover um debate de ideias e que possa levar informações ao nosso público, uma espécie assim de prestação de serviços. E hoje, honradamente, nós estamos recebendo aqui para um bate-papo muito informal e de um assunto polêmico e que causa assim, uma certa ansiedade no cidadão. Nós recebemos aqui o doutor Diógenes Moreira Campos, advogado, ele que é especialista na área previdenciária. E a primeira pergunta, doutor, bom, primeiro é um prazer tê-lo aqui conosco, aceitar o convite da produção, para um tema que eu entendo que vai prender o nosso telespectador, que é quando se fala de aposentadoria, né, doutor? Primeiro é um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. O prazer é todo meu, eu já me sinto honrado pelo convite, estou à disposição de todos vocês, espero que eu consiga atender bem todos os nossos telespectadores do Canal 14. Enfim, como o senhor bem disse, é um tema muito polêmico e ao mesmo tempo atuante. Você vai em todos os lugares, você sempre se depara com a pessoa que está dependendo do INSS para sobreviver. Então isso, ao longo dos anos, sempre existiu e, sobretudo, agora, num período de pandemia, em que as agências estão fechadas, mas as pessoas não deixam de adoecer, as pessoas não deixam de acidentar e as pessoas não deixam de necessitar do INSS. Então é um tema bem recorrente e bem polêmico. A nossa produção passou uma pergunta aqui para que nós fizéssemos ao senhor, doutor. Espero que o senhor não fique de bermuda curta. Existe um projeto para 14º salário, seria isso? Como é que está tramitando isso? Para quem vai ter direito? Está só na tramitação? Ou é só em ano eleitoral? Como é que é isso? Então, esse é mais um projeto, dentre inúmeros outros existentes no Congresso, na Câmara como um todo, né? Esse projeto interessante, ele partiu da iniciativa popular, ele não foi ideia de um congressista, né? Ele partiu de uma ideia de um popular, que ele teve essa ideia, lançou essa ideia, ela teve inúmeras votações, e hoje o senador Paim, ele aprovou, ele tem um parecer favorável, em que se tornou um projeto de lei. É lógico que, como todo e qualquer projeto de lei, você depende de aprovação no Senado, na Câmara, e se tudo correr bem, chega-se ao presidente para sanção ou veto. O que diz esse projeto? Esse projeto, ele destina o 14º salário para os aposentados, para todos os aposentados, no período de pandemia. Isso que esse projeto visa resolver. A ideia disso é que segurados, muitas das vezes, a grande maioria, são mais de 80% dos aposentados, recebem salário mínimo. E pessoa que vive do salário mínimo sabe bem o que eu estou falando. O salário mínimo, muitas das vezes, não dá. Você paga o aluguel, troca o remédio, acabou o dinheiro. Então, a ideia desse projeto é de fomentar ainda mais a economia e de atender a pessoa, o segurado, o aposentado, nesse momento de crise. Muitas dessas pessoas estão dependendo exclusivamente dessa aposentadoria para sobreviver. Então, esse é um projeto, depende de aprovação, nós não temos nada ainda, não é lei, é só uma cogitação, pode ser que vire ou não. Agora, a minha opinião quanto a isso é que o projeto veio num momento ruim. Por quê? Hoje o Congresso, o governo, está em contenção de despesa. Não se faz nada hoje sem olhar para o gasto do déficit público. Me permita dar só Sim, claro. Eu estava vendo ontem, o governo já gastou 800 bilhões de reais. E de despesas não previstas. Isso. Então, vamos pegar antes de pandemia. A economia já não estava lá, essas coisas estavam caminhando com sinais bem simplórios, né? Veio a pandemia. Foram bilhões, como o senhor bem disse, de gastos não previstos. O próprio auxílio emergencial fala-se isso, né? Então, isso traz um impacto muito significativo para a União. Você projetar um salário mínimo
para um universo de mais de 35 milhões de aposentados, isso impacta muito a economia do nosso país. Então, quando eu falo que o momento que nós estamos passando não é um momento bom para aprovação de um projeto desse, é lógico que isso é uma opinião pessoal, né? Respeito a opinião de quem pensa o contrário, mas provavelmente o presidente pensará muito nisso ao sancionar ou vetar a lei, e os próprios congressistas como um todo. Então, não se tem ainda nada, não vamos acabar com essa ideia de que não, tem o 14º salário. Não, ainda não existe 14º salário. Os aposentados continuarão com o seu 13º salário, como sempre existiu. Se esse projeto aprovar, se for aprovado, ele garantirá um 14º salário. Agora, eu acho bem complicado uma aprovação nesse sentido, devido aos impactos financeiros que isso pode ocasionar ao país. Interessante, o senhor me fez lembrar aqui, interessante, estava fazendo uma continha aqui, nós temos um número de deputados federais, temos as assembleias legislativas, Câmara de Vereadores, Senado, e essa iniciativa partiu de um cidadão, de nenhum parlamentar. Foi de um cidadão, é um projeto de iniciativa popular, ele é advogado, inclusive, eu só não me recordo o nome dele, me desculpe, mas foi uma iniciativa de um cidadão que não é um parlamentar, iniciativa popular. Existe a possibilidade, quem tem interesse, portal da cidadania, você pode ir lá, preencher os dados e levar a sua ideia ao Congresso, ao Senado, e em sendo aceito, em tendo motivação populacional, ou seja, esse projeto em específico, ele teve mais de 20 mil assinaturas, ou seja, foram mais de 20 mil pessoas que acharam a ideia legal, acharam a ideia positiva. Ela atenderia uma demanda hoje no momento de crise. Houve sim um projeto, um parecer do Paulo Paim, que é o senador, e hoje se tornou um projeto de lei. Mas, justiça seja feita, foi de uma iniciativa popular. Ele viria atender só quem ganha salário mínimo, Então, isso não está muito claro ainda, porque o projeto ele não se tornou lei. Está em discussão Está em discussão, mas eu penso que seria para todos. Você não tem como, no universo de aposentados, você não tem como definir quem vai receber. Só quem recebe salário mínimo que tem. Eu acho que é complicado nesse sentido. Mas, independente, se for para aqueles que recebam salário mínimo, os que recebem salário mínimo no universo de 35 mil, mais de 35 milhões de pessoas, é 80% dessas pessoas. Então, o impacto, seja ele para o mínimo ou para aqueles que recebam mais do que o mínimo, ele é muito significativo, em todos os aspectos. Mas isso não ficou bem certo ainda, são cenas para os próximos capítulos, né? Tem muita coisa ainda para se falar, eu não sei ainda ao certo, não tem como a gente saber ainda de que forma isso vai ser contemplado, quem vai ser atendido. É lógico que aquele que recebe salário mínimo, ele é mais carecedor dessa ajuda, né? Mas no universo de aposentados você não tem como selecionar aquele que vai receber, aquele que vai deixar de receber. São todos aposentados, são todos contribuíram, todos têm os mesmos direitos perante a Previdência. Então, se você vai ter um projeto que contemple os aposentados, nada mais natural que englobar aqueles que também recebam acima do salário mínimo. É uma discussão que ainda tem muita coisa para acontecer e a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos. Doutor Diógenes Moreira Campos, deixa eu ver se eu posso separar. Ali atrás o senhor falou de uma opinião pessoal. E como especialista previdenciário, eu posso separar? Pegar a opinião do senhor pessoal como cidadão e uma como profissional especialista da área previdenciária. O senhor acha que isso funciona? Vai ser aprovado? Como é que é? Eu falo tanto pessoalmente falando, quanto um profissional que lida com essa área. Porque o impacto financeiro, aí eu já estou agindo com a razão, é um impacto muito significativo. Impacto significativo num período de crise, num período em que se há gastos bilionários com o próprio auxílio emergencial, que é um auxílio destinado para atender essa demanda
pandemia, essa necessidade pandemia. Então, eu penso que um projeto dessa natureza, o impacto financeiro será muito grande. E aquela coisa assim, a gente tem que pensar a longo prazo. Fala-se em fomentar a economia. Não, vamos fomentar a economia porque a gente injeta mais um salário mínimo para os aposentados, mais um salário para os aposentados, e a gente fomenta a economia nesse ano. Sim, isso é uma verdade. Mas e nos anos subsequentes? Como que vai ficar a economia? Será que a economia vai conseguir pagar os aposentados ao longo de anos e aqueles que ainda não se tornaram aposentados? Será que a economia não vai precisar de um fomento também no futuro? Porque a própria reforma da Previdência foi destinada para o futuro. Chegou-se a um momento em que a economia não estava dando conta mais de bancar o pagamento dos aposentados, existem estudos feitos relacionados a isso, e percebeu-se que ou a gente mexe agora, ou nós não conseguiremos pagar os aposentados no futuro. Então, quando eu falo de um impacto financeiro, é pensando também no futuro. Não é só hoje, não é só durante a pandemia, porque durante a pandemia nós já temos o auxílio emergencial, o próprio auxílio emergencial que foi prorrogado, que vai destinar uma ajuda para aqueles que estão desempregados, enfim, para aqueles que estão sem possibilidade de, em razão da pandemia, de se manter. Então isso eu penso que é uma ideia bem interessante. Agora, uma ajuda além dessa, eu acho que impacta muito, muito, muito a economia do país. E isso pode trazer consequências graves para o futuro. Essa é a minha opinião de especialista e opinião pessoal. Agora, respeito, opiniões de contrário, o projeto é interessante, sim. Porém, estamos num período de crise. E quando você tem crise, você tem que se fechar a torneira para evitar gastos excepcionais. Deixa eu tentar polemizar com o senhor. Esse provável 14º não seria um grão de areia nos penduricalhos que existe por aí, doutor? Pode ser. Já vi que você gosta de uma polêmica. Eu gosto de uma polêmica, principalmente. Assim, projeto... muita coisa pode acontecer, né? É uma coisa recente, não se tem ainda como isso vai se desenrolar, como se isso vai chegar à Câmara, ao Senado e ao próprio presidente. Então, assim, pode ser que haja alteração, o projeto nem sempre ele é concluído e sancionado da forma original. Tem uma série de emendas ali. Tem uma série de emendas, e isso faz com que atrase a conclusão do projeto. Então, assim, muita coisa tende a acontecer. No dia a dia do senhor como especialista previdenciário, essa pandemia ela veio desacelerar os processos existentes junto ao INSS ou deu maior celeridade? Assim, vamos fazer uma abordagem. O INSS, há tempos, já havia demonstrado um grande aumento de processos, uma demora significativa para a concessão de benefícios, e o INSS adotou o procedimento de requerimentos à distância. O INSS hoje ele não quer que a pessoa vá ao INSS e fique lá sobrecarregando ainda mais o trabalho do servidor. Veio a pandemia. O INSS já havia manifestado, criado mecanismos, que é o próprio Meu INSS, um INSS digital. A própria pessoa monta o processo e o servidor vai ficar só condicionado em conceder e analisar os benefícios. Essa mudança trouxe um aumento na velocidade dos processos. Veio a pandemia. Fechou-se as agências, assim como a maioria dos órgãos, o país inteiro, o mundo inteiro parou em razão da pandemia. Foi algo que ninguém imaginou que aconteceria. Mas, de modo geral, a pandemia não prejudicou
análise dos processos. Não travou. Não travou. Assim, quando eu falo não, é na grande maioria dos casos. É lógico que tem um caso ou outro, quem está me ouvindo fala assim, doutor, cada caso é um caso, doutor. É um caso. Mas hoje, por exemplo, hoje não se tem perícia médica. Há anos atrás, os peritos entraram em greve, virou um caos, não tinha perícia. A perícia presencial não tinha. Hoje, continua não havendo essa perícia. Hoje, o próprio segurado, ele manda a foto do relatório médico, ele manda a foto do seu exame de imagem, por exemplo, e o perito lá do INSS, ele não está em contato direto com a pessoa, mas pela documentação analisada, ele tem condição de saber se a pessoa está ou não incapaz. E o processo digital acabou acelerando. Hoje é relativamente comum a pessoa receber um auxílio acidente, um benefício por incapacidade feito à distância. Então isso trouxe, o INSS trabalhou muito bem, a gente tem que ser justo, né? O momento de pandemia, ele não trouxe maiores prejuízos para análise e concessão dos benefícios, em comparação quando os atendimentos eram presenciais. E é importante trabalhar como isso. Como que a gente faz hoje? Eu estou dependendo do INSS para alguma coisa. Como que eu faço? As agências estão fechadas. Hoje você tem o portal do Meu INSS, você faz um cadastro, uma senha, meuinss.gov.br, lá você preenche os seus dados e você tem acesso a boa parte, para não dizer todas as informações do INSS. Então você tem condições de fazer requerimentos, você tem condições de consultar dados, você tem condição de saber se vai receber, se não vai receber, qual a data. Eu tenho condições de saber se eu posso me aposentar, porque lá tem uma função de uma simulação de aposentadoria. Então eu acho que eu tenho tanto tempo de contribuição, quero verificar. A pessoa não precisa mais bater a porta do INSS e consultar, atrasar o atendimento, aumentar o atendimento. Ele pode, sim, pelo simples consulta pelo site do Meu INSS, você tem essa possibilidade. Isso trouxe rapidez, isso trouxe melhoria. Por incrível que pareça, a pandemia não trouxe maiores prejuízos no que diz respeito à análise dos benefícios, em comparação com o que era no passado, tá? Eu vejo hoje na prática que hoje os benefícios têm sido concedidos de forma mais célere do que era com o atendimento presencial. Por quê? Fez mágica? Não, porque os servidores hoje, eles estão mais condicionados a analisar os processos de concessão de benefício. Perdeu-se muito, o servidor gastava muito tempo, porque a pessoa queria lá fazer uma consulta, eu quero obter um documento. Ele agendava um atendimento e ia lá, ficava na fila, ele ocupava o servidor para emissão daquele documento. Eu quero saber se eu tenho condições de me aposentar. Ele ia lá no INSS, fazia o agendamento, ficava na fila, ocupando um servidor com aquela informação. Hoje, essa informação, praticamente toda ela é fornecida à distância. E os servidores ficaram condicionados à análise de processos. Isso reduziu muito, eu não tenho isso em números, mas na prática eu percebo que houve uma melhora, houve uma rapidez na concessão dos benefícios. Eu costumo dizer, via de regra, doutor, que a NASA deveria estudar alguns brasileiros, pelo comportamento deles, né? A gente de vez em quando vê algumas atrocidades aí. Eu perguntaria para o senhor, as fraudes aumentaram ou diminuíram com toda essa dinâmica que o senhor mostrou ao nosso telespectador? Hoje, o sistema do INSS ele tem sido muito blindado, justamente tentando se evitar fraude. Hoje em dia, posso falar, não existe fraude? Não, sempre vai existir. Recentemente saiu uma notícia no Fantástico de pessoas recebendo uma casa na praia, uma casa em Miami, apartamento cobertura na praia, recebendo benefícios destinados às pessoas carentes. Por isso é que a NASA tem que entrar no estudo. Exatamente. E hoje a adoção que o INSS tem feito na concessão, na análise dos benefícios, ela tem trazido
melhoras, seja na análise e no evitamento de fraudes. Eu penso que hoje o sistema é blindado, então eu chego num determinado do servidor, falo, eu quero que você analise meu pedido. Não, eu não analiso. Quem analisa é um setor competente. Então você não tem aquele acesso direto à pessoa, justamente para evitar fraude, justamente para evitar qualquer tipo de irregularidade na concessão dos benefícios. Bom, a nossa produção ali, doutor, fez um sinal para a gente. Lamentavelmente, quando o assunto é muito bom, o tempo voa. Né? O tempo voa. E eu tenho certeza que o nosso telespectador conseguiu fazer uma leitura maravilhosa das explicações que o senhor deu aqui. Eu estou vendo aqui, deixa eu perguntar, o que o senhor é do Campim? Eu sou sobrinho. A hora que o senhor fala que eu mandei um abraço para ele, por favor. Falo sim. Daí eu gostaria que o senhor agora, por gentileza, deixasse uma mensagem e ficasse a caráter do senhor para esse contribuinte, esse cidadão que está querendo aposentar, que às vezes dá uma ansiedade terrível. Será que você aceita minha aposentadoria? Está faltando papel? Como é que eu faço? Como é que o senhor orientaria numa mensagem final? Para essas pessoas que estão dependendo do INSS, sugiro que consulte um profissional, uma pessoa que lide com isso, para que tire as dúvidas, que entre no site do Meu INSS. Você não precisa de intermediários para isso, você pode destinar lá um tempo para analisar seu caso e faça esse cadastro no Meu INSS. Lá você tem o portal do Meu INSS, ele tem muita resposta para essas pessoas que estão na dúvida. Então, procure o Meu INSS na plataforma digital, o aplicativo, né, no Android ou no iOS, ou o próprio site do Meu INSS. Lá vocês irão descobrir uma série de respostas para essas dúvidas existentes. O site do INSS é muito autoexplicativo e se houver qualquer dúvida, não consiga resolver, procure um profissional, procure uma orientação de um profissional habilitado para resolver o seu problema. Não espere o fim da pandemia, que nós já estamos aí arrastando por mais 6 meses nessa pandemia, para procurar os seus direitos. O Canal 14 e o programa Visão Geral teve a honra de receber aqui hoje o doutor Diógenes Moreira Campos, ele que é especialista em aposentadorias ou do sistema previdenciário, deve ser a mesma coisa. Nós queremos agradecer a presença do senhor aqui, que muito nos honrou e enriqueceu o nosso telespectador, pode ter certeza. Muito obrigado, doutor Diógenes. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição, a honra foi toda minha. Muito obrigado ao nosso telespectador. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378.